Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, bem-vindas para mais um conteúdo da sua EBD Online, a Escola Bíblica Dominical Online, porque todos os domingos ao meio-dia nós liberamos episódios novos aqui no canal Café com Teologia, abordando algum livro da Bíblia. E nós temos feito isso sistematicamente. E hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de João, considerado por muitos o evangelho mais inspirador de todos os quatro, o evangelho mais espiritualizado dos quatro, embora seja um pouco de exagero, porque todos os quatro foram escritos em nome da fé em Jesus de Nazaré, foram compostos por comunidades de pessoas que criam em Jesus e nos seus ensinamentos, então todos os quatro evangelhos têm essa preocupação e esse objetivo. Mas João, como ele é o único dos evangelhos que não se classifica como sinótico, alguns consideram que João tem um conteúdo mais aprofundado. Não deve ser encarado dessa maneira, porque o conteúdo dos outros evangelhos é riquíssimo, é profundíssimo, mas João tem ensinamentos e conta histórias que os outros três evangelhos não contam. João é o evangelho que mais tem histórias independentes, né? Que mais conhece outras histórias fora dos evangelhos sinóticos. E, basicamente, essas histórias tratam de Jesus na intimidade, Jesus com pouca gente ao redor dele, ensinamentos de Jesus dos mais profundos. Talvez por isso que João é considerado um evangelho mais íntimo de Jesus do que os sinóticos, mas é óbvio que os quatro são igualmente importantíssimos, né? E se tem uma parte da Bíblia que nós, enquanto cristãos e cristãs, devemos conhecer bem, essa parte é o evangelho, né? São os quatro evangelhos e nós devemos conhecê-los muito bem. A dica que eu dou para você é que você leia 10 vezes o Novo Testamento a cada uma vez que você lê o Antigo Testamento. E a dica que eu dou, além disso, é que você leia os evangelhos 5 vezes para cada vez que você lê o Novo Testamento, para a gente entender a importância que esses textos têm para a fé cristã e para o estudo da teologia cristã. Esse quarto evangelho é atribuído a João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. E tradicionalmente ele é atribuído a esse João há muito tempo, desde a antiguidade, e nós temos o testemunho de Irineu de Lyon, um dos grandes teólogos da antiguidade, que atribuía esse texto a esse personagem e é citado de alguma forma até no próprio Evangelho de João como discípulo amado, né? E também é citado por outros pais da igreja, também muito importantes. A comunidade do discípulo amado é a região, o local que conservou esse testemunho cristão. Esse texto ele foi escrito, ele foi registrado. Os especialistas em teologia bíblica afirmam que, à exceção de uma única passagem, que é o texto da mulher perdoada, que está da mulher lá do apedrejamento, né, que seria vítima de apedrejamento, e ela é perdoada por Jesus, esse texto que está no Evangelho de João, capítulo 7, do versículo 53 até o capítulo 8, versículo 11, é a única parte do Evangelho de João que não se encontra nos textos mais antigos desse mesmo texto, o que mostra uma unidade literária bastante grande no texto de João, né? E toda essa unidade, esse testemunho do discípulo amado, ele foi preservado pela comunidade que passou a ser considerada a comunidade do discípulo amado. Porque esse discípulo amado, a quem Irineu chamou de João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, né? Era um dos integrantes dessa comunidade, registra os seus textos, esses textos são preservados, guardados com grande estima por essa comunidade conhecida como a comunidade do discípulo amado.
Outra coisa importante é que a conclusão da redação final do Evangelho de João, ela deve ter se dado entre os anos 80 e 90, e já pressupõe uma separação entre o cristianismo e o judaísmo. O cristianismo, durante algumas décadas, foi visto apenas como uma seita judaica, apenas como uma das manifestações do judaísmo, assim como tinha o farisaísmo, os essênios, o judaísmo saduceu, se entendia que os seguidores do caminho era uma outra perspectiva do judaísmo. Até que no ano 70, quando Jerusalém é invadida, o templo é destruído, né? Os evangelistas têm também esse episódio no Horizonte. Fica claro que judaísmo e cristianismo são duas religiões diferentes. E talvez você que está me assistindo, que é frequentador de alguma igreja cristã, ainda não tenha descoberto que judaísmo é uma religião e o cristianismo é uma outra religião totalmente independente, totalmente própria, e uma não é continuidade da outra, e uma não é dependente da outra. Ambas são religiões independentes entre si, e nós temos que saber disso o quanto antes, né? E que a literatura sagrada do cristianismo é o Novo Testamento, especialmente os evangelhos. Então, o autor de João já tinha em horizonte a invasão de Jerusalém, a queda de Jerusalém e a separação entre o cristianismo e o judaísmo. E há várias diferenças entre o Evangelho de João e os sinóticos. Por exemplo, nos evangelhos sinóticos é relatada uma única Páscoa. No Evangelho de João, há o relato de 3 Páscoas diferentes. Pelo menos os relatos são diferentes, né? Mas há um apontamento para essa questão da Páscoa. Outra coisa importante, no Evangelho de João tem algumas idas de Jesus até Jerusalém, mais do que uma. Nos evangelhos sinóticos, Jesus só vai para Jerusalém quando ele vai enfrentar todo o processo que culminará com a sua morte e depois com a sua ressurreição. Jesus não vai para Jerusalém nos sinóticos, evita esse caminho o máximo que ele pode, até que se torne inevitável, e ele vai para Jerusalém para ser condenado, para morrer, para sofrer, para viver a paixão, né, de Jesus até a sua ressurreição. No Evangelho de João, Jesus não vai para Jerusalém apenas nesse momento derradeiro da sua vida, mas tem o registro de outras idas de Jesus a Jerusalém. Isso é um detalhe também muito importante. E diversos relatos do Evangelho de João são próprios dele, né? Como, por exemplo, a transformação da água em vinho, que está logo no capítulo 2, o encontro com Nicodemos, que está no capítulo 3, a mulher samaritana, do capítulo 4, que mais? Nós podemos citar, por exemplo, o paralítico do tanque de Betesda, no capítulo 5. Tudo isso, e muitas outras também, são histórias específicas do Evangelho de João. E eu dei apenas alguns exemplos, né? Apenas 3 ou 4 exemplos, mas tem várias outras passagens que são próprias de João e que não estão presentes nos evangelhos sinóticos. Agora, isso nos mostra que João teve como fonte outras fontes diferentes das fontes usadas pelos sinóticos. Fontes também, provavelmente, que os sinóticos não conheceram. Mas também é fato que João deve ter tido conhecimento de fontes iguais às dos evangelhos sinóticos, porque algumas histórias se repetem nos 4 textos e outras histórias são típicas de João, né? Alguns temas que são trabalhados em João. Alguns o consideram como o evangelho mais teológico de todos, embora todos os 4 sejam teológicos. Todos os 4 são teologias, são pessoas que creem em Jesus, né? E fazem os seus textos para preservar os ensinamentos e a fé na sua pessoa. Mas a cristologia de João ela é mais amadurecida.
e ela apresenta, por exemplo, Jesus como o apóstolo do Pai, como o enviado do Pai. E algumas passagens de João nos mostra Jesus como aquele que é enviado pelo Pai, ao testemunho dos discípulos, ao testemunho de outras pessoas, até de fora dos discípulos, que afirmam que Jesus foi enviado pelo Pai, foi enviado por Deus, que Deus era com ele. E para a gente dar um desses exemplos, João capítulo 3, versículo 2 diz: Ele veio procurar Jesus à noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus, como mestre, ou seja, que foi enviado por Deus. Pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Esse é logo o início da história do encontro de Nicodemos com Jesus, no capítulo 3 de João, né? Jesus também é apresentado como o Messias, como Salvador, aquele que tem uma missão dada por Deus, que é vir à Terra para salvar o seu povo, e preferencialmente o povo judaico. E na concepção de João, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, e a partir de então, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? João também entende que essa missão de Jesus, ela tem aspectos políticos, ela tem aspectos messiânicos no sentido político, mas como isso não vai acontecer, a leitura que João faz é aquela expressa no capítulo 10, que vai apresentar Jesus como um pastor, né? João capítulo 10, versículo 1 diz: Eu vos digo, quem não entra pela porta do pátio das ovelhas, mas sobe por outro lugar, esse é o ladrão e o assaltante. E aí Jesus vai falando sobre isso. Versículo 11, ele fala: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida em favor das ovelhas. E a missão de Jesus no Evangelho de João vai sendo identificada como um pastor, aquele que conduz o seu povo, aquele que guarda, que cuida do seu povo e que dá a diretriz que esse povo deve seguir e deve adotar na sua jornada. João também apresenta Jesus como um profeta, Jesus também é apresentado como filho do homem, mostrando a sua humanidade, e também é apresentado como filho de Deus, mostrando a sua origem divina. E também temos no Evangelho de João a apresentação da pneumatologia, da ação do Espírito, né, que é tão necessária para a vivência da igreja, da comunidade cristã, que é tão necessária para a manifestação do próprio Jesus. E João capítulo 14, versículo 16 diz: Pedirei ao Pai e ele vos dará o outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque permanece convosco e estará em vós. O Evangelho de João fala do Espírito Santo como Consolador, que substituiria Jesus quando ele subia ao céu e, a partir de então, estaria sempre presente na vida dos seus discípulos. E a eclesiologia também é apontada no Evangelho de João. E João entende a igreja não no sentido denominacional, estrutural, institucional, mas como o ajuntamento das pessoas que creem em Jesus e que guardam os seus mandamentos. É a comunidade das pessoas que creem em Jesus. São temas tratados de uma maneira mais amadurecida e mais aprofundada pelo Evangelho de João. E esse evangelho, sem dúvida, é um evangelho muito especial, muito importante, com temas já mais aprofundados do que nos outros evangelhos e que, evidentemente, nós que temos algum interesse pela pessoa e pelos ensinos de Jesus, devemos ler e devemos conhecer esse evangelho belíssimo, composto por 21 capítulos e histórias e ensinamentos profundamente inspiradores para a nossa vida e para a nossa jornada cristã, e mais do que isso, para a nossa jornada humana nesse mundo que nós vivemos.
Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever por aqui no canal e de compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais e nos seus grupos de WhatsApp também. À noite eu te espero para mais um encontro na nossa devocional semanal e eu te vejo por lá. Um bom domingo, uma boa semana para você e sua família. Até lá!